então chegamos aqui no capítulo 37 e eu quero fazer uma observação. No capítulo 36, nós temos a descendência de Esaú. Esaú era o filho mais velho de Jacó, ou melhor, de Isaac. E o que aconteceu? Quem recebeu a bênção do Senhor foi Jacó. E o que acontece é que quando nós chegamos no capítulo 36, se você ler ele todinho, do verso 1 até o verso 43, você vai ver uma genealogia após a outra da descendência de Esaú. A descendência de Esaú ficou reconhecida como os Edomitas. Deus abençoou Esaú, sim ou não? Pelo menos em termos materiais, sim. O que chama atenção é que se você quer alguém próspero materialmente, você não vai para o capítulo 37, você vai para o capítulo 36. Então, se você quer prosperidade material apenas, tem muito lugar aí que está oferecendo. Então você vai ficar com Esaú. Mas se você quer de fato a eternidade e atravessar essa luta desta vida confiada em Cristo, você vai para o capítulo 37. Estou falando aí, ó. Vai resolver agora. O capítulo 37 apresenta os filhos, os descendentes de Jacó, que teve o seu nome mudado. Para qual nome? Israel. Então, nós podemos chamar, no capítulo 36, alguém que está recebendo bênçãos materiais. Nós temos várias passagens da descendência de Esaú que eles conquistaram terras. No capítulo 37, a coisa é bem diferente. Nós vamos ver aqui, sobretudo, uma família que é levada ao Egito. Uma família que recebeu a bênção do Senhor, mas passa por provações e dificuldades. É porque o Deus da palavra de Deus, ou seja, o Deus das Escrituras, é um Deus que trabalha por meio desse mar de lágrimas que nós vivemos. A relação aqui no capítulo 37, você sabe que Esaú foi abençoado, ainda que materialmente, porque Deus tinha uma bênção sobre os filhos de Isaac. Mas agora no capítulo 37, nós temos então o desenrolar da história da descendência de Jacó, Israel. Diz assim então no verso 1 do capítulo 37. Jacó habitou na terra da peregrinação, ou melhor, na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiavam ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho e ele contou aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim.
Quando José contou esse sonho, o pai e os seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me as notícias. Assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José que andava errante pelo campo e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e antes que chegasse, conspiravam contra ele para matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Verso 21, vamos juntos? Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Eu vou continuar. Rúben disse mais: não derrame sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós somos necessitados do teu Santo Espírito. Trabalhe nas nossas vidas nesta noite. Que a tua palavra encontre o nosso coração aberto para receber a tua palavra e ser poderosamente edificado, consolado, renovado, confrontado pelo poder da tua palavra, Senhor. Nós oramos humildemente em teu nome, Jesus. Amém. Amém, amados. A palavra do Senhor nos mostra, então, nesse texto, a história de José. Nós falamos bastante, vamos ver ainda algumas citações e sobre o sofrimento de Jacó, esse homem que é o mesmo, Israel, devido ao seu sofrimento de ter agora um filho que é declarado morto. Mas notem, a palavra do Senhor nos mostra, nos apresenta, que a partir do verso que nós lemos, verso 2, esta é a história de Jacó, e diz: quando José tinha 17 anos. Jacó teve um filho, ou melhor, 2, já bem idoso, filhos da velhice de Jacó. Ô, Cádio, estou fazendo força no microfone aqui. Levanta um pouquinho aí. Você acha que dá para aumentar?
Quando aconteceu o nascimento de José e depois Benjamim, é um contexto para Jacó muito difícil. Ao mesmo tempo que ele teve muita alegria, ele perde a sua esposa amada Raquel no nascimento de quem? De Benjamim. No nascimento de Benjamim, Raquel morre no parto. José é filho de Raquel. E o que acontece? O texto nos apresenta, então, que os irmãos de José vai nutrir ódio contra José. E nós temos alguns motivos aqui, ainda que não justifique esse ódio dos irmãos, ainda que o pecado nunca é justificado. Verso 2 diz assim, que José, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Nós não sabemos bem por que, ele acompanhava os filhos de Bila. Possivelmente devido a esse contexto complicado de um homem que tinha dentro da família a poligamia. Deus nunca projetou para uma família o homem ter mais de uma mulher. Uma só esposa já santifica muito o marido. Amém, Jonathan? Só os casados que podem dizer amém. Uma esposa santifica, porque sem o poder do evangelho e a pessoa de Cristo, é impossível viver como servo do Senhor, sacerdote do lar. Se você não falar amém, a sua esposa vai ficar brava depois com você, viu? José é filho amado de Jacó, mas nós temos aqui um problema muito sério. O texto diz que José, verso ainda 2, trazia más notícias de quem? Dos seus irmãos. E trazia ao pai. Não tinha pouca razão de José ser amado pelo pai, né? Ainda contava, olha, o Judá continua o mesmo, papai. O Rúben, daquele jeito que o senhor já conhece. E aí fazia aquela lista, né? Mas notem, antes de nós criticarmos José, observe algumas características desse jovem. O texto nos revela que José, ele apontava erros de seus irmãos. E vocês lembram como eram os irmãos de José? Homens barbados, que cometiam erros atrás de erros. Na realidade, talvez, nós já falamos muito sobre essa família. Você acha que a sua família é complicada? Se você não leu ou não estudou ainda Gênesis, você precisa conhecer a família de Jacó. Lá tinha de tudo. Lá tinha incesto. Lá tinha morte, ou pelo menos decretar a morte de um irmão. Lá tinha assassinatos, quando os filhos de Jacó, Judá e Levi, mataram os siquemitas, fazendo uma proposta traiçoeira para aqueles homens, enganando aqueles homens e matando aqueles homens. A família de Jacó, ninguém deseja ter. A família de Jacó é uma família muito complicada. Mas notem, o Deus de Jacó é o grande eu sou. E Ele tudo pode fazer. Há esperança para a sua família. Há esperança para o seu casamento. Porque o grande Deus, o grande eu sou, o Deus das Escrituras, é o Deus que trabalhou numa família toda disfuncional. Louvado seja o Senhor por isso. O capítulo 37 revela então que eles tinham motivos. Então os motivos eram: José apresentava os erros para o seu pai. Também no capítulo 37, verso 3 a 4, diz que José, ele era o amado do seu pai, Israel. Israel aqui é o mesmo Jacó. Amava mais José do que todos os outros filhos. Isso aqui é uma lição importante para os pais. Jamais tenha essa demonstração de preferência por um filho. Jamais diga isso. Ainda que nós, filhos, saibamos
Lá na minha casa, todos nós sabemos que é o Gabriel. Mas ele jura de pé junto que é o Felipe. E aí fica jogando, porque na verdade nunca ninguém decretou. Talvez a Olívia tenha mais sorte. Talvez. A realidade é que filhos têm que ser cuidados. Se nós temos filhos, eles são herança de quem? Você não, esse aqui é bom, esse aqui não tem jeito não. Você dobra o seu joelho e fala, Senhor, o Senhor me deu 2, o Senhor me deu 3, o Senhor me deu 1. Eles são herança do Senhor. E apesar de qualquer personalidade diferente de um do outro, eles são do Senhor. E eu quero amá-los da mesma maneira. Amém? Notem isso é importante. O verso também diz aqui, 5. José era um sonhador. José teve um sonho. Para nós hoje, sonho, se chegar alguém dizendo aqui, ó pastor, eu tive um sonho para esta igreja, eu vou fazer a seguinte pergunta, esse sonho está na Bíblia? Está, pastor. Lucas capítulo 3, verso 5. Eu falei, então, obrigado pelo seu sonho compartilhado, mas que bom que nós temos a palavra do Senhor. E se o seu sonho tiver nada a ver com a palavra de Deus, eu vou dizer o quê? Comeu muito no almoço, fez mal, alguma coisa que não fez bem. Por quê? Porque Deus hoje, Ele fala por meio da sua palavra. Naquela época, não era assim. Naquela época, um sonho era uma das maneiras de Deus falar com o seu povo. Eles não tinham ainda o cânon, as escrituras, a medida dos livros, das cartas que Deus deu a nós, povo de Deus, pós-Cristo, pós os profetas e pós os apóstolos. O povo de Israel era norteado por sonhos. Então, quando José diz que tinha um sonho, sobretudo eles entendiam, quer dizer que Deus que falou com você isso? Não era só um sonho como você, eu sonhei assim, uma coisa esquisita, mas não tem nada a ver. Ou então uma coisa boa, mas você fala, deve ser mais ou menos assim, mas coisa da minha mente. Sobretudo, se for algo relacionado a Deus, você vai voltar para a palavra, de repente você encontra até um texto que diz, arrepende daquele pecado, caminha nessa direção de obediência, talvez você encontre. Vai nortear o seu sonho a palavra do Senhor. Mas para José tem agora uma posição de alguém que recebe algo que vem de Deus. E os irmãos vão fazer o quê? Ficar com ira. Afinal de contas, olha o sonho que esse jovem conta. Ele diz que os seus irmãos, a partir do verso 5, verso 6, diz assim, ele lhe disse, peço que ouçam, sonhei que estávamos amarrando feixes, e o que aconteceu? Eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. O menino já era protegido. Ainda vem e conta o sonho. Aí eles pensaram, é demais, né? Ele já não tinha nenhuma sintonia afinada com a vontade de Deus. Nós vamos ver alguns detalhes ainda hoje sobre um dos filhos de Israel. E você vai notar que, de fato, os 11 filhos que nós temos, tirando Benjamim, que era muito novo, se José tem 17, Benjamim possivelmente ainda era uma criança nesse contexto. Esses irmãos não levavam ainda Deus a sério. Eles vão ser ainda trabalhados pelo poder de Deus para que possam reconhecer de fato o Senhor. Então notem, aqui acontece algo que Atos 7:9 diz. Atos 7:9, eu vou ler aqui na tela, na nossa projeção. Atos capítulo 7, verso 9. Vamos ler juntos? Os patriarcas venderam-no para ser levado, mas tem um detalhe importante e que nós vamos então começar a apontar. O tema dessa mensagem em Gênesis 37 é: Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. E o primeiro aspecto, Deus usa um de seus irmãos. Deus usa Rúben
para cuidar de José. Notem, o texto aponta que os patriarcas, movidos de inveja, aqui não diz menos Rubens. Não, o Rubem não tinha problema com José. Não, todos eles tinham, inclusive Rubem. O que nós vamos ver, o que ele vai fazer, nada mais é que uma manifestação da mão de Deus em utilizar de um dos irmãos para cumprir o plano de proteção do Senhor sobre José. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 17, verso 25. Atos 17, 25. Muitas vezes pensamos que alguém que tem influência, alguém que de repente está com uma condição de privilégio, pode definir o rumo de alguém. A palavra de Deus diz assim: Deus, o Senhor, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e que mais? Tudo mais. É Deus. E o que acontecia aqui? José, por meio de um irmão, nós vamos ver que aqui no capítulo 37, versículo 21, mas Rubem, será que o outro não está melhor? Os outros ali? Está tudo com eco? É aquilo lá mesmo? Junta tudo e compra novo. Deus tenha misericórdia. Capítulo 37, verso 21. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou. Quem livrou? Rubem. Quem livrou? Rubem. Verso 21. Das mãos deles. E disse: não lhe tiremos a vida. Rubem disse mais: não derramem sangue. Mas quem é Rubem? Rubem é um instrumento nas mãos de Deus. Rubem não era diferente dos seus irmãos, mas impressionante. A despeito de ter Rubem tanto poder naquele contexto, ser o irmão mais velho, de todos os irmãos ele era o mais velho, Rubem dá uma palavra ali de misericórdia, talvez pensando no seu pai, talvez pensando inclusive na sua história, meu pai vai se aborrecer ainda mais comigo. Rubem manifesta a sua vontade e o seu parecer. E o seu parecer é de salvar José. Mas nós temos alguns textos que apontam a palavra do Senhor, sobretudo, que quem estava no controle ali não é Rubem. Atos 17, 25, agora Lucas 12, versículo 7. Lucas 12, 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não que temam. Vocês valem muito, vocês valem bem mais do que muitos pardais, porque essa era a analogia que Jesus estava utilizando. Olha, os pardais, eles não têm trabalho fixo, mas todos os dias o Senhor provê sustento. E Deus está decretando a partir de Cristo, a pessoa de Cristo, decretando: olha, vocês precisam descansar no meu cuidado. O meu cuidado sobre vocês é de uma maneira tão íntima que eu os conheço com detalhes. A relação com José podia pensar: olha, com Rubem como meu irmão mais velho, eu posso estar seguro. Com Rubem como irmão mais experiente, eu posso ir e avisar os meus irmãos que o meu pai pergunta e deseja saber a informação deles. Lembra que eu disse que é muito fácil criticar José? Você tem sonho. Não, primeiro, vamos lá, por ordem. Você recebe uma túnica. Era uma capa muito bonita. Alguns vão chamar que ela era colorida, já os estudiosos dizem que agora não. Um texto ali exegético diz que ela não era colorida.
Mas o que diz é que era uma capa para alguém que tinha uma função nobre, muito próximo de que aquilo que um rei vestia. Era uma capa chiquérrima, né? Vamos confessar. E quem ganhou? José. Aí os irmãos já começaram a olhar e falaram assim, é brincadeira, né? É brincadeira. E aí José vai e diz, porque sonho não foi ele que inventou, foi Deus que deu, eles sabiam disso. E ele conta com ousadia. Conta na frente dos irmãos tudo. Conta na frente do pai. O texto diz assim que até o próprio Jacó diz, mas você está dizendo que eu e sua mãe aqui você sabe que Raquel já tinha morrido. Então, muito provável é Lia que vai assumir o papel dentro dessa casa. Mas olha o que acontece. Eu queria saber de um de vocês, vivendo esse contexto de José, tendo esses privilégios que vocês tiveram aqui, quem de vocês, quem de nós, quando o pai falasse assim, olha, vá procurar os seus irmãos. Mas uma coisa é procurar os irmãos no quintal de casa. Pai, né? Dava para gritar de perto. Estava os irmãos de José a mais de 70 quilômetros. José faz uma viagem para encontrar. Mas qual é a ordem do pai? Vai lá no meio dos seus irmãos e traz notícias, diga que eu estou querendo isso, isso e isso. Se o José fosse um pouco desobediente, ele diria, o quê? O senhor pode me amar à vontade. O senhor pode me dar presente à vontade. Eu contei o sonho porque eu estava aqui na frente do senhor. Mas jamais que eu vou longe desse jeito e me deparar na frente dos meus irmãos, aqueles loucos. Porque ele sabia os irmãos que ele tinha. E o que aconteceu? José não discute. É por isso que José, ele é um tipo, ele é uma pré-figura que nós temos no Antigo Testamento de qual pessoa? Cristo Jesus, rejeitado pelos seus. E quando ele dizia, isso é errado, ele não se constrangia se era o irmão mais velho, mais novo. Então nós temos que observar com bastante atenção a postura de José. José chega diante dos seus irmãos preparados, armados até os dentes contra ele. Ele foi ingênuo? Ele foi sem perspicácia? Ele foi um jovem que temeu ao Senhor e obedeceu o envio do seu pai. O envio do pai, não precisa nem falar qual o paralelo que nós temos também a partir da pessoa de Cristo, enviado pelo pai. O texto então diz que agora Rúben intercede, Rúben manifesta favor. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que na realidade não foi Rúben, a mão do Senhor, Deus utilizou daquele rapaz, Deus utilizou daquele homem para proteger José, uma pessoa que estava do lado dele, um irmão, mas não foi Rúben, foi o Senhor. João capítulo 19, verso 10 e verso 11, Evangelho de João 19, 10 e 11. Olha lá o que diz na palavra do Senhor. Então Pilatos advertiu, você não me responde? Interrogando Jesus. Você não sabe que tem autoridade para soltar você como para crucificá-lo? Esse é Pilatos, cheio de autoridade. Jesus está caladinho. Verso agora de número 11. Jesus respondeu. Vamos junto mais uma vez? O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Olha só, o Senhor, você o interrogador, Pilatos, não teria nenhuma autoridade. Continua. Sobre mim, se de cima, volta para mim o 11, não lhe fosse dada. A palavra do Senhor é bem clara. A decretação ali é, Jesus está dizendo, Pilatos, quem te deu autoridade
esse é que te deu autoridade, está acima de você. Você só tem essa autoridade porque eu também concedi. Tudo que você tem, Pilatos, é porque eu permiti. E Jesus, de maneira muito singela, apresenta essa verdade na frente de Pilatos. A palavra de Deus então nos mostra que não é Rúben que estava no controle. Talvez aqui alguns podem dizer: não, mas olha, eu dependo da pessoa lá na minha casa, eu preciso dela, ela é o sustento da minha vida. É importante isso, pessoas que são referências nas nossas famílias. Louvado seja Deus. Quem Deus colocou um crente na sua história quando você ainda era jovem? Alguém tem aqui? Você era jovenzinho e Deus colocou um crente na sua família que foi uma referência na sua vida. Poucos aqui, hein? Levanta a mão aí. Ah, bom, melhorou um pouquinho. Saiba de uma coisa, é um privilégio. É um privilégio ter um familiar crente. Sabe aquele familiar que nunca foi um bom testemunho, mas te levou para conhecer o Evangelho? Apesar de todas as faltas dele, ele foi instrumento nas mãos de Deus. Apesar de todas as dificuldades, estava conversando com o Alex Gaúli ontem, às vezes você foi para um local congregado, num lugar muito complicado, apesar de tudo isso, Deus utilizou de pessoas para que você fosse cuidado, sustentado e abençoado. Aí você vai dizer: louvado seja Deus, ô João. Louvado seja Deus, sim. Louvado seja o João, a Maria. Não, você vai falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor sustentou a minha vida e usou fulano de tal na minha história. Hoje no almoço com os pais, domingo é apertado, em dia dos pais, então o negócio fica mais ainda. Eu disse uma história. Uma certa vez, a relação de nós termos o privilégio de Deus dirigir as nossas vidas. Uma certa vez, uma pessoa me chamava na porta de casa para dizer: vamos lá na minha época era baile, era festa das escolas, era coisa assim, sabe? Hoje eu não sei, hoje é, como é que chama? Balada. Não falava balada. Nós vamos lá com os jovens da escola, sábado à noite, e a moça mais velha insistiu. Chegava lá, Dona Fátima atendia. Na segunda, o semblante de Dona Fátima já se revelou na frente dela, né? Na terceira, ela decretou para a moça: olha, o meu filho está indo para a igreja, deixa ele quieto. E sabe o que aconteceu? Eu acho que eu tinha começado o meu primeiro quilômetro na fé cristã. Eu não tinha força nenhuma de ir para a igreja. E quem batia na minha porta eram os convites do mundo aí fora, né? E o que me lembro é que, naquele contexto, naquele mesmo ano, naqueles mesmos meses, um jovem pegava o seu carro, um jovem de uma igreja complicada, mas que Deus, sobretudo, colocou ele lá na minha porta. Vão para a programação de jovens, vão para o culto, vão comigo. E eu garrei nesse rapaz. Depois de um certo tempo eu falava: mas nós não temos que ouvir o evangelho, não tem não, fulano? Ele falava: pois é, né? Nós não caminhamos juntos, mas por um período Deus usou aquele rapaz. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Deus que cuida de nós. Eu não sei qual que é a sua história, mas Deus já utilizou de alguém para abençoar, cuidar de você. Deus usou de Rúben. Deus estava se revelando, não porque Rúben era bom, mas porque Deus é cuidadoso, Deus é sustentador. E o texto então nos apresenta: por que nós viveremos ansiosos? Quanta ansiedade tem batido no nosso coração nos nossos dias? Irmão, se tem uma preocupação que hoje nós temos, é como será amanhã, é ou não é? A gente fica preocupado se nós vamos estar aqui devido às bombas nucleares, nós ficamos preocupados com o governo que está aí, nós ficamos preocupados com a economia, nós temos motivos de sobra para andarmos ansiosos. O convite do Senhor é: descanse no Senhor. Deus usa de todas as circunstâncias, de pessoas, para cuidar dos seus filhos. Nós não sabemos quais serão os planos, mas Deus utiliza.
A palavra de Deus, então, verso 2 ainda, verso 27, é o segundo ponto. Deus usa até mesmo inimigos do povo dele, inimigos do povo de Deus, para manifestar os seus propósitos. Notem, o texto, então, aqui em 37:2, diz que José trazia notícias, e agora o verso 27. A partir do verso 27. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é o nosso irmão e do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, a proposta boa de Judá, ele queria lucrar. Lá vinha uma Shopee ambulante, né? Cheio de mercadorias, bugigangas. Opa! Encontramos um negócio bom. Vamos vendê-los. Mas uma coisa era vender para uma sociedade distante. Outra coisa, notem no texto, verso 28. E quando os mercadores, qual a região deles? A nacionalidade, a etnia. Esse povo é inimigo do povo de Deus? Quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna, colocaram José num buraco, numa cisterna seca, e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E olha só, e os ismaelitas levaram José para onde? O Egito. Olha onde José vai cair. Ele está mal, porque ele tem 11 irmãos invejosos, pelo menos 10. Mas agora piora. Mas, sobretudo, Deus está cuidando dele. Agora ele vai cair na mão de inimigos, porque quando Moisés escreveu esse livro, Moisés ainda não tinha. Moisés não chegou a entrar na terra prometida. Ele escreve o livro de Gênesis antes de entrar na terra prometida. Pós Rio Jordão, ele escreve essa carta, esse livro. E o que ele apresentou? Para quem José foi vendido? O povo de Israel não entendeu. O quê? Vendeu José para os midianitas? Vendeu José e José foi entregue lá no Egito. Os midianitas sempre foram inimigos do povo de Deus. E o Egito sempre foi símbolo de destruição, de perdição, mas símbolo de uma vida sem Deus. Aqui nós poderíamos dizer, assim foi o fim de José, o filho amado. Poderíamos colocar um epílogo na história de José. Mas a história não está sendo escrita e nem sendo decidida por homens. Nós temos um Deus que intervém, um Deus que está no controle. Isaías capítulo 6, verso 1. Eu quero que a igreja leia comigo esse texto. Grava esse texto, grifa esse texto, cita esse texto na sua casa. Vamos ler juntos? Isaías capítulo 6, verso 1. Travou aí? Está falando que hoje não está fácil não, viu? Seis, vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, aonde? E as suas abas de suas vestes enchia o templo. Tem uma notícia difícil? Tem. Quem que morreu? O rei. Um rei não significa estabilidade. Um rei não significa pessoas que estão trabalhando ali naquele palácio, na estabilidade emocional, sustento e toda a estrutura de uma nação. Sim. E o profeta declara, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É esse Deus que está assentado no seu trono quando os filhos de Jacó, os irmãos de José, veem aquele jovem e diz assim, agora nunca mais veremos José, agora cessa a história desse sonhador. E o que aconteceu? Esse Deus que está assentado no trono, esse Deus interviu, e isso mostra que o nosso Deus
é um Deus soberano, um Deus poderoso. Êxodo 34, 23. Olha só o que diz. Abra sua Bíblia rapidamente. Êxodo 34, 23. Diz assim: 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor Deus, Deus de Israel. Qual é o adjetivo que o texto diz aqui? Diante do soberano Senhor Deus de Israel. Verso 24, diz assim: porque expulsarei as nações de diante de vocês, e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra, quando vocês, o quê? Aonde? Quantas vezes? Entenderam o contexto? Deus disse assim: vocês se apresentarão diante de mim. Mas, Senhor, como é que nós vamos prestar culto se os nossos inimigos estão de olhos na nossa terra? Nós aqui ficamos vigiando dia e noite, para que quando eles entram, já tem uma estratégia para combatê-los. Como, Senhor? E aí, você notou? O soberano Senhor disse a Israel: vocês subirão, vocês me cultuarão 3 vezes por ano. E verso 24, ninguém deles, como é que ele fez isso? Nós não sabemos. Ninguém dos inimigos cobiçará essa terra, porque eu não vou permitir, porque esse Deus soberano tem o controle de todas as circunstâncias, inclusive dos adversários do povo de Deus. A palavra do Senhor diz também em Abacuque, capítulo 1, verso 5. Abacuque 1:5. Como diz Machado, enxuga o suor. Abre o texto bíblico. Agora em Abacuque, hein? A velocidade diminuiu. Cadê o texto? Deixa eu lá. Vou andar ali, ó. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Verso 6. Pois eis, aí a gente vai até diminuindo o tom aqui agora. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não... Olha... Os caldeus eram terríveis. Eles faziam assim uma prática cruel de guerra, Paulo. Furava o olho direito da pessoa. Furava o olho da mira. Fazia daquele homem incapacitado para a guerra. Cortava o braço direito. Faziam crueldades. E Deus diz: eu utilizarei desse povo para manifestar, sobretudo, a minha vontade, o meu querer. Você quer um exemplo disso? O povo de Israel, várias vezes, sofreu por causa dos inimigos, que quem enviou para combater os próprios israelitas? O diabo? Não! O Senhor todo soberano, Ele, quando Ele deseja e quando Ele percebe que precisa agir, quando é necessário no meio do povo de Deus, até os inimigos, que são cruéis. A maldade é dos caldeus, a maldade não é de Deus, é dos caldeus, mas Deus utiliza para disciplinar o povo que Deus tem e chama de povo seu. Notem que essa soberania do Senhor se revela quando Deus faz o próprio povo de Israel enfrentar as consequências dos seus próprios pecados. Este é o Deus que tem o controle de todo o inimigo, de toda a orquestra inimiga que se levanta contra os filhos do Senhor. Tem gente, cadê minha esposa? Não está aqui não, né? Amém, então posso falar, não vai assistir depois talvez. Ai, ai. Você é igual ela? Às vezes você é igualzinho a ela. Ela fica assim para mim toda hora. Ela me cutuca e fala:
Está vendo? Está vendo? Nova ordem mundial. Está chegando. Está cada vez mais se aproximando. E eu fico só assim, é verdade, tem razão. Eu não entendi nada, mas tem razão sim. Você está apontando para o fim mesmo. Quem já viu falar em nova ordem mundial? Continue assim, na ignorância, viu? Não estão perdendo muita coisa. Vai para a palavra de Deus, porque senão você fica neurótico. Se você não entender que o Senhor soberano está no controle, até o inimigo, até todas as orquestras inimigas, tudo que está se levantando contra o povo de Deus, contra a sua vida, saiba de uma coisa: quem tem a última palavra é o Senhor, Criador dos céus e da terra. É o que eu respondo sempre assim: vamos continuar orando, né? Vamos dobrar os joelhos, né? Porque o que depende de nós, sacrifícios o Senhor não quer, mas Ele deseja obediência. Leia lá 1 Samuel. O que Deus deseja dos seus filhos não é ficar, será que esse é o anticristo? Será que é? Eu também fico curioso. Mas será que é o dos foguetes que dá ré? O cara inventou ré no foguete, Jonathan. Olha lá, ele morre de rir. O homem descobriu ré para foguete. Pode ser ele? Talvez. Curiosidades à parte, ficamos curiosos, mas nós não devemos gastar tempo com isso. Nós devemos gastar o nosso coração e falar: Senhor, ainda que o mundo esteja desabando, ainda que tudo esteja caindo. Salmo 23, verso 4, por favor, na tela, se tiver condição. Olha lá, vamos ler juntos, bem forte. Ainda que pela vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, o teu bordão. Tem muita gente que pega esse versículo e fala: está vendo? Deus é comigo. Amém. Ainda que eu ande pelo vale. O texto na tela, por favor, irmão. Estou sem Bíblia aqui. Diz o texto: porque tu estás com quem? Amém. Louvado seja Deus. Mas tem que continuar o versículo. Vamos continuar ou não vamos? Vocês só querem metade do versículo ou o versículo todo? 23, 4 ainda. Final do versículo. O que corrige? O que consola? A palavra consola, vocês entenderam mais rápido, está lá no texto, né? O teu bordão e o teu fazem o quê? Você sabia que a gente é consolado muitas vezes com coisas que nós não queríamos? Nós muitas vezes somos corrigidos pelo Senhor, nós somos repreendidos pelo Senhor, com essa ilustração: o cajado aponta caminho, e se for preciso, ele quebra até a patinha da ovelha rebelde, mas ela é ovelha, ele traz ela para o caminho que ele deseja. O texto está dizendo: nós teremos a presença do Senhor, mas nós precisamos nos submeter a cada dia, cada luta que nós enfrentamos, cada noticiário que... Agora acabou aquela música da Globo, né? Você entra na internet e vê um mal, você fala assim: Senhor, ainda que tudo esteja despedaçando, o meu coração, a minha casa, o teu povo, continua confiado na tua soberania. Porque o Senhor não desampara o teu povo. Se tivermos que enfrentar mísseis, a chegada da grande tribulação, enfrentaremos. Eu não desejo. Mas se tivermos que enfrentar, enfrentaremos, porque nós temos um Deus soberano que sustenta e cuida das nossas vidas. A palavra do Senhor também, para nós caminharmos para o final, ela nos mostra então que Jesus, até mesmo o Senhor Jesus na sua morte, utilizou dos maus, dos ímpios. Atos capítulo 2, verso 23, olha o que diz a palavra do Senhor. Atos 2, 22. Atos 2, 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele.
Então Cristo, Deus, como vocês mesmos sabem, a este conforme o plano observe de quem é, determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus, conforme o plano determinado por quem? Por Deus. A morte de Cristo não foi surpresa para o Senhor. A morte de Cristo não foi um drible do inimigo enganando Jesus, mas a morte de Cristo é um plano decretado por Deus e utilizou dos maus, dos ímpios, para crucificar Cristo. E o plano do Senhor soberano se concretizou na cruz do Calvário. Quando nós caminhamos, irmãos, é importante lembrar que Deus reina sobre nós. Deus nos governa, a despeito de um governo como nós vivemos nos nossos dias, triste, de tanta desigualdade, injustiça nesse mundo a cada dia mais. Você deve lembrar, sobretudo, o governo da minha vida, da minha casa e do povo do Senhor reina soberanamente, assentado num alto e sublime trono, porque é dele toda a honra e toda a glória. E para nós terminarmos, Deus cuidou de José, dando-lhe sabedoria. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 39 agora. Eu vou utilizar uma passagem um pouco à frente. Verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. 39:1. Eu lerei até o 5. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, fez o quê? Ele foi vendido para um egípcio. Esse comandante comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Verso 3. Potifar viu que o Senhor, notem que está em caixa alta, estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tudo em casa como no campo. Até aqui. Deus cuidou de José, dando a ele sabedoria. Uma das coisas mais especiais que Deus pode nos capacitar é sermos homens, seres humanos, mulheres sábios na presença de outros homens. Essa sabedoria não é uma sabedoria comum. Essa sabedoria é uma sabedoria de um Deus que intervém sobre a história dos seus filhos. O verso 3 diz assim: Potifar, um homem ímpio, que não conhecia Deus, verso 3, viu que o Senhor, esse Senhor aqui, caixa alta, é o Senhor da aliança, o Deus Yahvé. O Deus que fez aliança lá em Adão. O Deus que fez aliança revelando cada dia por meio de Abraão e os patriarcas. Um Deus que deseja se relacionar com o seu povo. O Potifar viu e falou assim: esse rapaz é abençoado. Esse rapaz tem uma coisa diferente. E o texto aponta então que agora Deus está dando sabedoria a José para administrar uma casa que não é dele. E Deus o capacita. Capítulo 39, verso 20. Contudo, vocês querem a história de Esaú para a vida de vocês ou a história dos filhos de Israel? Israel? Porque se fosse de Esaú, eu já disse, não é aqui que vocês vão encontrar. Aqui vai pregar a história de José. Quer ver? Capítulo 39, verso 20. E o dono de José tomou
e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Para quem não conhece a história, parece que estava indo tudo bem, né? José foi trabalhar na casa de Potifar, o Potifar ficou riquíssimo, ainda mais rico do que era. Tudo que Potifar tinha era abençoado, só que tinha uma sirigaita na casa de Potifar. E o problema é que era a mulher dele. E ela quis tomar o servo José e fazer dele o seu amante. E José não quis. José lembrou, não, eu sou servo de Deus. Eu tenho uma vida marcada pela comunhão com Deus vivo, Deus de aliança. Essa riqueza que eu conquistei não é mérito meu. Mas o preço, sabe qual foi? O preço foi ele ser lançado na cadeia. Verso 21. O Senhor, porém, estava com quem? Aonde? Na prisão. Isso aqui é contra a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade diz que você tem que ser abençoado e você tem que ser o melhor em tudo. Ah, é. Só que ela não diz que filho de Deus passa dificuldades. E em meio às dificuldades, ainda que seja lutando, sendo um trabalhador, trabalhando de maneira informal, tendo seu salário baixo, ainda que viva tudo isso, Deus se revela na vida dos seus filhos. Estava na prisão. Sabe quantos dias ele ficou? Dias eu não sei. Aí eu me apertei. Eu não sei fazer essa conta rápida. Faz a conta aí, 12 vezes 365. Não faz não, senão vai se perder aí. Ele ficou 12 para 13 anos preso injustamente. No 7º ano, ele caía em alguma campanha da prosperidade. Não, agora eu quero uma unção de mudança da minha vida. No 8º, ele apostava da fé. Não, esse Deus não me abençoa coisa nenhuma. 9º ano preso. 10º ano. Nós vamos ter tempo para falar depois da história de José com mais detalhes. Mas olha só. O Senhor estava com José. Eu conheço pessoas aqui dentro que vão conviver com uma enfermidade a vida toda, mas o Senhor é com você, o Senhor é com ela, e o Senhor é revelado por meio da fidelidade e da caminhada constante na presença de uma serva e de um servo de Deus. Louvado seja o Senhor. O texto diz que Deus deu a José sabedoria na administração, para cuidar da casa, ser um mordomo, mas cuidar da cadeia. Verso 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José. Por quê? O Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava na cadeia. A relação de nós confiarmos num Deus que cuida de nós, a despeito dos inimigos, se levantam contra nós. As circunstâncias, seja elas quais forem, apontam que Deus pode nos capacitar a termos saídas, encontrarmos respostas e sermos de fato agraciados pelo Senhor. Notem, o texto agora, a partir de agora, vai apontar José reconhecendo quem Deus é. A partir do capítulo 41, olha onde ele vai parar, 41, 39. Agora ele realmente foi longe, hein? 41, 39. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e que sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E aí, para confirmar que José era crente, olha o nome que ele dá ao seu filho. 41, 52.
41, 52. Ao segundo filho, deu o nome de Efraim. Olha a declaração de José. Ele já está próspero. Ele já é o segundo homem no Egito. Olha o nome do filho dele. Diz assim o texto: pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus se revelou comigo, Deus se revelou na minha vida, Deus se revelou nas circunstâncias, Deus cuidou das crises, Deus esteve comigo nas crises. E por isso eu dou o nome do meu filho Efraim. Efraim, toda a glória é do meu Deus. Conversei com um crente essa semana novamente, e ele falou assim: pastor, tinha um cara que me perseguia lá. Falou, mas esse cara chegou agora, já foi promovido, mas que coisa estranha. E o pior é que, para testemunho, disse que era crente também. Aí o falso crente falou assim: mas que vergonha, como é que pode uma coisa ruim dessa aí prosperar? Aí o crente não aguentou e falou assim: saiba de uma coisa, quem me colocou nessa função foi o Senhor Deus, e só Ele pode tirar. Vocês não falaram? Eu falei: louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, porque Deus intervém na vida dos seus filhos, Deus sustenta a vida dos seus filhos, e a despeito de tudo que nós enfrentamos, inclusive as crises, Deus deseja que nós tenhamos graça dEle, sabedoria dEle, para enfrentarmos os momentos que Ele mesmo permitiu nas nossas histórias. Para nós terminarmos, a sabedoria de José, ela estava então para administrar, ela estava também para fugir do pecado. Olha só o que acontece, o capítulo 39, eu não vou ler todo, diz que a mulher de Potifar se engraçou com ele, achou, não, eu quero tomá-lo para ser meu amante. Mas o verso 7 ao verso 12, diz que José foge dela. Verso 12, então ela pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Importante observação. Vira a página da sua Bíblia no capítulo 38, só para você conhecer. Domingo que vem nós vamos pregar sobre Judá e Tamar. Judá deixa a capa, assim como José deixa a capa. Só que Deus deu a ele sabedoria para fugir da aparência do mal, para fugir do pecado. Sábio é aquele que decide dizer, Senhor, capacita-me com sabedoria para fugir do pecado. E Deus abençoou José. Judá vai passar uma vergonha. Depois nós vamos falar sobre essa história de Judá e Tamar. Ele se envolve numa promiscuidade e ele é apanhado como tolo. E aí, o texto de Moisés colocou os dois, um do lado do outro. José, sábio, foge do pecado, deseja caminhar com Deus. Deus preparou para José uma esposa. Deus preparou para José uma família. Ele não aceitou a proposta do inferno, petisco do capeta, uma promiscuidade qualquer. Ele vai, não quero. Eu quero andar com Deus. E o texto diz que o Senhor o capacitou. A relação não é capacidade humana. José não é diferente de mim e de você. José é capacitado pelo poder de Deus sobre a sua vida. Então, o que acontece? Nós temos aqui José, por meio de uma ação sábia, fugindo da aparência do mal, e teve inclusive que tomar a consequência da cadeia, porque ele disse, eu não farei nada contra ela, não a tomarei, ela é serva, ela é esposa do meu Senhor, e eu não quero esse pecado, eu não posso, eu não vou ler agora, você lê na sua casa. Ela diz assim, capítulo 39, José diz, como eu posso, verso 9, vou ler, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
É esse tipo de pessoa que nós chamamos de próspera nessa terra. É alguém que é capacitada por Deus, sabedoria do céu, para dizer: isso é a aparência do mal, isso entristece ao Senhor, e eu não quero para a minha vida, para a minha história. Tenha misericórdia de mim, Senhor. A palavra de Deus aponta então um último aspecto. Deus deu a José sabedoria também no sonho. Verso 8 do capítulo 40, olha só o que aconteceu. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse, olha só o que ele diz: eu tenho poder para interpretar sonhos. É assim? Não. Não pertence a Deus a interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Capítulo 41, verso 16. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Eu não possuo capacidade para revelar esse sonho, mas Deus pode. E Deus deu a José sabedoria, cuidou e graça. Deus cuidou de José. Nós temos em Atos capítulo 7, verso 9, a seguinte palavra. Atos capítulo 7, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. 7, 9. 9 e 10. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Saiba de uma coisa, amado irmão, você pode confiar nesta vida de lágrimas, nesse mundo de lágrimas, depositado o seu coração num Deus soberano e poderoso. Nós enfrentamos todas as circunstâncias, dentro do contexto familiar. Nós temos pessoas que Deus pode usar, Deus louvado seja Deus pelas pessoas que Deus usa. Mas Deus também pode, inclusive, utilizar de circunstâncias que nós falamos: nossa, mas agora como nós nos livraremos? Um convite é feito a você nessa noite. Confie debaixo dessa bênção. Deus pode capacitá-lo, dando sabedoria, dando escape, dando respostas às circunstâncias que você mesmo não sabe como fazer. Deus te dará, e a relação está. Coloque o seu coração na presença do Senhor. O capítulo 1 de Tiago, eu convido todos a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia lá em Tiago 1. Olha só o que é dito aqui na palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, diz assim, a partir do verso 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias, o quê? Campanhas para livrar de provação. 7 envelopes ungidos. Não, não, o texto não diz isso. O texto diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Vamos juntos, verso 3? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz. A provação da fé amadurece. A provação da fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amado irmão, o convite para você, o convite para nós, os problemas que nós enfrentamos no trabalho, aquele chefe, aquela situação que nós não sabemos como sair. Nós achamos, inclusive, que o nosso emprego depende dele, que o nosso cargo, o nosso sustento é daquele homem.
Saiba de uma coisa, confie no Senhor, Deus é soberano, Ele estará conosco, e até mesmo nas provações, nós encontraremos uma lapidação da nossa confiança no Senhor. Verso 5: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e Ele lhe concederá, e lhe será concedida. Verso 6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu quero terminar com a seguinte afirmação: Deus tem para você saídas para todas as circunstâncias que você tem vivido. Talvez a resposta que você vai ter não é a que te mais agrada, mas a despeito dos seus planos pessoais, hoje eu posso declarar a você: Deus tem um plano maior na sua vida, de fortalecer, de tornear a sua musculatura espiritual, de fazer de você um homem de fé e caminhar a despeito dos problemas, das frustrações, dos momentos de angústias. Confiar que o Deus que sustenta as nossas vidas já nos deu prova que não negará a nós o que nós de fato precisamos. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Romanos 8:32 diz assim, eu quero ler para nós orarmos. Se o Senhor, olha lá, 8:32, aquele que não poupou o seu próprio, ele começa do exemplo maior para o menor. Se Deus não poupou, Débora, o seu próprio filho para a sua vida, é Ele que vai negar a você ou a qualquer um dos seus filhos qualquer coisa que lhe seja de fato indispensável. O problema é que nós queremos as coisas periféricas, né? Nós gostamos bastante dos mimos, né? Deus cuida de nós, inclusive com os mimos bons, né? Quem comeu hoje uma comida quentinha, teve a oportunidade de sentar numa mesa e falar, vamos ter essa refeição. Louvado seja Deus. Tem gente que não tem mesa. Quem conseguiu dormir bem, como é que chama? Quentinho, abrigado, numa coberta boa de sexta para sábado. Quem conseguiu aí? Alguém ficou no relento? Deus cuida de você. Deus não promete cheque sem, como é que é? Cheque em branco para você, não. Deus promete aquilo que você vai precisar para caminhar como servo de Deus e serva de Deus. Romanos capítulo 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Deus entregou o seu único filho. Será que não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? Deus há de suprir tudo o que você necessita. Coloque o seu coração na presença do Senhor. O convite que eu faço a você hoje, entregue os seus anseios. A ansiedade tem o poder de estrangular o coração. Entregue a sua ansiedade aos pés de Cristo. A palavra do Senhor nos mostra, sabemos que todas as coisas, só as coisas boas, só os patrões bons, só as circunstâncias da família que a gente tem orgulho, é isso? Não. Sabemos que todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Saiba disso, a sua história, quem dá a primeira e a última palavra é o Senhor que criou você e deu a oportunidade para você ouvir a sua palavra e responder em obediência. Vamos orar, fique em pé. Eu convido você a nós orarmos nesse momento. A equipe de música já vem aqui à frente. Feche seus olhos. Como é que está o seu coração?
Talvez você está quase naufragando na fé, porque os problemas aumentaram demais. Qual é o convite? Os problemas é o outdoor que Deus teve que usar para trazer o seu coração para a presença dEle. Talvez você está assim, olha, eu tenho vivido momentos difíceis, mas eu sou crente, eu sei que Deus pode de fato me dar forças. Peça a Ele que você tenha decisões sábias, que você seja um homem, uma mulher de decisões sábias. Irmãos, nós precisamos de sabedoria do Senhor, do alto, para dirigirmos as nossas vidas. Se nós dirigirmos as nossas vidas segundo a monja, meu irmão, você não vai longe não. Se você pedir sabedoria segundo a sua própria capacidade, você não vai longe não. Mas se você pedir do Senhor graça, e por meio da palavra, se debruçar nela e dizer, Senhor, faz de mim um homem sábio, faz de mim uma mulher sábia, eu tenho convicção que Ele vai te capacitar. Nós cremos nisso. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Visite a cada irmão, visite a cada um que aqui está nesta hora. Cada um tem uma realidade, Senhor. Passa por momentos distintos, mas que o teu filho entenda que o Senhor está chamando ele, chamando para estar na tua santa presença. Senhor, ensine o teu filho a lançar sobre os teus pés toda ansiedade, toda preocupação. Senhor, o que não falta nesse mundo são preocupações, mas nós queremos lançar aos teus pés. Nós queremos confiar e caminhar confiado que o Senhor está governando as nossas vidas, que a despeito das circunstâncias contrárias, o Senhor sempre trará uma saída, uma resposta. O Senhor cuidará de nós, que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas. Ajude a tua igreja, Senhor, a caminhar com o coração renovado, fortalecido e alegre por saber que o Senhor é quem cuida de nós. Toma-nos em tuas mãos e dirija as nossas vidas, que haja paz dentro das nossas famílias, que o nosso casamento possa partir da perspectiva que nós temos o Senhor e por isso somos afortunados, que nós possamos partir para a educação dos nossos filhos, somos servos do Senhor. Cuide, Senhor, do nosso trabalho, cuide do sustento das nossas famílias, que haja no nosso coração descanso em Ti, por meio da Tua palavra. Ó Deus, nós oramos assim, humildemente, em Teu nome, Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com esse cântico e vamos encerrar. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores
oramos para terminar. Senhor, obrigado por essa noite. Leva-nos debaixo do Teu poder. Que possamos viver, ó Senhor, como filhos do Senhor, debaixo da Tua bênção, em todas as circunstâncias que o Senhor nos der, para a glória do Teu próprio nome, Pai. Leva-nos, ó Senhor, em proteção, nos dando uma semana de segurança na presença do Senhor. Guarde os nossos filhos, a nossa casa,